Olá, seja bem-vindo mais uma vez, terceiro vídeo do dia. Agora já são 22 horas e 50 minutos. Tava aqui assistindo. Hoje é dia 17, tá? de 17 de agosto de 2023. Gente, só esperar um pouquinho aqui. Espera aí que eu tenho um assunto que eu não posso deixar de fazer hoje. Exatamente hoje. Eu tava me esquecendo. E agora eu vou fazer aqui novamente. Vou fazer um reagendamento aqui de um cliente que eu esqueci de fazer esse reagendamento. E eu preciso fazer hoje esse reagendamento. Agendamento. Agenda. Deixa eu ver se é esse aqui. Exatamente esse aqui. Eu vou ter que pausar, gente. Pera aí. Bom, pessoal, voltei aqui. Eu tinha que é para amanhã esse cliente, eu precisava reagendar, porque ele está guardando documentos ainda, né? E aí tem que ficar reagendando, senão eu não consigo reagendar amanhã, né? Tinha que reagendar hoje, ainda bem que eu lembrei, eu estava indo pro culto quando eu lembrei e depois esqueci, não podia deixar, acabei de reagendar, né? Pra depois esperar os documentos, tem que ir reagendando até os documentos chegarem, né, para poder comparecer. Né? Tem uma série de documentos ainda para ele para ele fazer, né? Uma situação de imigração que eu estou trabalhando, né? Uma área boa essa, sabe, de imigração. Embora eu tive alguns problemas com algumas parcerias, né? Uma advogada que trabalhava comigo faleceu. Eu tive aí uns contratempos, aí tô tendo na verdade uns contratempos com isso. Tem um outro advogado, doutor, não posso falar os nomes, né? Sem autorização. E tá, na verdade dois, né? Um é outro caso que envolve outras coisas e um que tá aí. Na verdade eu fiquei de ir lá no escritório pra gente definir, né? Definir tudo. Mas me faltou tempo, né, pra ir lá. Não tive tempo de ir. Bom, pessoal, tô voltando aqui. Eu tava assistindo agora aqui, finalizando algumas coisas e assistindo aqui o crítico, as, a, um vídeo que ele postou hoje, né? Jovens fazem 8 perguntas ao ancião no culto, né? É, assim, eu até achei que era uma outra linhagem, mas o ancião ali ele errou, né? Ele errou. Ah, não, não pode jogar a culpa não. É complicado, né? Hoje eu fui num culto, não, eu fui no culto, né? Aí eu escutei um testemunho hoje. Rapaz, mas que testemunho, coisa mais linda do mundo. Coisa linda, 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 linda. A irmã hoje, né, ela era de uma outra denominação, não sei qual que é, mas eu acho que era evangélica. Eu acho que sim, não sei. Né? Não ficou definido no testemunho. Eu vou contar aqui esse mais ou menos esse testemunho rapidamente. Ela contou o testemunho nos pormenores, coisa linda, linda o testemunho, lindo, 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 coisa de Deus mesmo, né? E, e o marido dela estava com dor de cabeça, né? Eu acho que ficou ali mais ou menos uma semana, pelo que eu percebi no testemunho, com aquela dor de cabeça e toma remédio. E aqui eu estou resumindo, né? E nada daquela dor de cabeça. Ele não estava aguentando mais. Ele pegou, ela levou ele no hospital. Foi no hospital com ele. O médico falou assim: ó, vamos fazer uma ressonância, né? Vai ter que fazer. Já está esse tempo todo. Primeiro foi, deu o remédio, não melhorou. Aí voltou no mesmo lugar, né? E foi fazer uma ressonância. Foi fazer a ressonância, o marido já ficou internado. Aí veio lá, né? O médico, o caso dele é gravíssimo, tem um tumor grande na cabeça dele. Um tumor. E a irmã, você vê ali, tem verdade, hein, nas palavras daquela irmã ali. Ali não tem brincadeira como acontece em alguns lugares por aí, não. Ali é testemunho verdadeiro e fiel. Né? Ali não tem brincadeira, não. Né? Eu senti comunhão naquilo ali.
nesse testemunho. E aí os médicos aí teve a junta médica, foi longo o assunto. O médico disse, ó, tá desenganado, vai morrer. Falou na lata mesmo pra ela. E ela falou, e agora, senhor, meus filhos, né? E aí teve alguns sinais e tal. E um dia ela chegou, assim, eu acho que ela foi pro culto e depois ela ia pro hospital, né? Pra ficar com ele à noite, né? Foi pro culto, chegou no... sim, o culto foi o seguinte, ela não era da congregação. E ela chegou pra vizinha lá, falou assim, eu queria ir na igreja de vocês, porque ele, no mesmo dia, de manhã, ou no dia anterior, ele pegou e levantou assim da cama. Ele já não reconhecia mais as pessoas direito, né? Ele levantou e falou assim, congregação cristã no Brasil, né? Falou bem assim pra ela, vai, não sei se falou vai na congregação, mas ele falou o nome, congregação. Aí ela foi embora, né? Pra cá, depois voltava de noite ou alguma coisa assim. E ela foi lá na vizinha e falou assim, eu queria ir no culto da sua igreja. Aí a vizinha levou, você vê, né? Levou ela pro culto, perguntou onde que ela queria ir, ela falou onde, né? Não, vai onde você se sente melhor. Aí eu não sei onde que eles foram, né? Aí chegou lá, ó, tem alguém aqui que Deus manda te dizer assim, é vida, né? E eu não sei se tem um acontecimento que ela, se foi depois disso ou se foi antes, que ela entrou no quarto, né, lá do hospital, e de repente ela tava de cabeça baixa, assim, entrou uma mulher, né, de branco, acho que de branco, foi uma mulher de branco, entrou, roupa de enfermeira, né, acho que é isso, se eu não me engano, se eu não estiver errando aqui, mas, né, aconteceu, e falou assim, olha, eu quero te falar uma coisa boa, né? O que falou, gente? Foi tanta coisa que eu até me perco. Eu sei que a mulher falou que ela ia, que Deus, ela ia se alegrar, que ia ter uma coisa boa, né? Poxa, eu perdi aqui, o mais importante era falar dessa. E ela pegou, ficou ali, a pessoa saiu. Na hora que saiu, ela pegou e saiu assim. Você não viu pra onde que a moça foi que saiu daqui? Eu falei, não saiu ninguém daí não. Tava a enfermeira parada. Não saiu não. Ela falou assim, então deve estar ficando louca. A enfermeira falou, deve estar. Né? E aí, lá no culto, falou assim, é vida e vida com bonança. Né? É vida, não é morte. Né? E aí, ela voltou, né? E aí quando ela voltou, ele tava sangrando a boca dele, né? Tava sangrando. E aí passou aquela noite, quando foi no outro dia, a boca dele tava sequinha. Aí ela falou, o que aconteceu com sua boca sequinha, que tava sangrando? Aí chegou a enfermeira, chegou o pessoal e chamou o médico para ver. O médico falou assim, vamos fazer um exame, né? Estranho, porque ele tava para morrer, esse homem. Vou fazer o exame. Foi lá e fez o exame, né? Todos os exames de novo dele, não tinha mais nada. Não tinha mais as manchas lá do tumor, não tinha mais nada. O homem tava bonzinho. Aí a pessoa, pega as suas coisas, pode ir embora. Para a mulher, eu falei assim, mas meu marido? Eu falei assim, não, ele vai junto, né? Tá de alta, não tem mais nada, né? Assim, o testemunho eu não tô nem sabendo contar, né? O testemunho ela contou nos pormenores, contou com franqueza, coisa mais linda, lindo. Assim, tem alguns podem me falar assim, mas você está querendo dizer que o melhor caminho é a congregação. Para alguns para outros não, para outros o melhor caminho é outro aprisco, né? Deus coloca a pessoa no aprisco que Ele quer, né? Porque Deus conhece cada um de nós, Deus sabe, né, se eu preciso de um lugar com uma doutrina um pouco mais apertada, ou se eu preciso de um lugar com um pouco mais de largueza, não é nem largueza, né? Um pouco mais de amor, um pouco mais de, né? Deus, ele sabe,
E tem gente que vai ficar de galho em galho, até o momento que Deus fala assim, agora você não sai mais desse galho, vai ficar nesse, né? Então, por quê? Porque ele está indo ali, ele está limpando, né? Ele está se adequando, Deus está colocando ele na forma, né? Então vai chegar uma hora que não, ele mesmo vai querer ficar, às vezes, num determinado lugar, né? Então, coisa mais linda, lindo, 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 lindo. Então, não existe para mim, na minha opinião, essa igreja que é perfeita. Perfeição só existe em Cristo. A graça é perfeita. A graça não é a placa A, B, C, D. Não, a graça é Cristo. A graça é o que nos envolve entre Cristo e Deus. A graça é o favor de Deus. Então, isso é o perfeito, né? A graça é perfeita, Jesus é perfeito. Agora não tem igreja perfeita, né? Nós estamos no caminho, né, de uma busca de perfeição, que não vamos chegar numa estatura de perfeição aos nossos olhos, de perfeição assim, perfeito aos nossos olhos, nunca, né? Mas a gente vai vendo a evolução de cada um, né? Cada um vai evoluindo em graus de perfeição, né? Aquele que talvez tinha problema com os vícios, deixa de ter os vícios, tinha problema com alguma coisa, deixa de ter aquele problema, vai deixando de pouco em pouco, né? E isso às vezes precisa passar por diversos apriscos a vida inteirinha, às vezes é nenhum só mesmo, né? Às vezes tem que ser lá dentro da igreja, não vou nem falar nome aqui para não, sabe, tem gente que não está preparada para escutar algumas coisas, às vezes é numa igreja lá onde todo mundo xinga, todo mundo fala mal, né? Mas às vezes é lá que aquela pessoa, e eu vou falar logo, é a católica, né? A católica tem os erros, tá cheia de falha, cheia de erro, mas no nosso também tem erro, entendeu? Tem gente que fala lá que lá tem idolatria, e tem mesmo na católica, mas no meio de nós também tem idolatria, né? Tem algumas idolatrias no nosso meio, né? Então, mas às vezes aquele peão, aquela pessoa lá, ele precisa estar ali na igreja católica, né? Por causa da forma, do tratamento, da forma que as pessoas são com ele ou com ela, né? A forma que ele se chega nas pessoas, até o tempo que Deus quiser, né? E talvez Deus nem queira, talvez ali vai chegar, aquela pessoa vai chegar na porção perfeita espiritualmente. Tem muitos que acham que lá a pessoa não se prepara espiritualmente, é um engano seu, se prepara sim. Tem muito católico, eu vejo o livro aqui dos ministérios da igreja católica, eu li coisas lindas, coisas maravilhosas, eu vejo não, falei escuto não, vejo, né? Vejo os livros, coisas maravilhosas, de quando em quando, às vezes, né? Estou mudando de canal, tem dia que não está passando nada, né? Na hora de dormir eu preciso ligar alguma coisa, aí meu sono vem, né? Rapidão. E às vezes estou ali, então, às vezes eu vejo diversas igrejas, tem igreja que é intragável. Ontem mesmo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, não sei. Eu sei que eu vi uma lá, é o Reino de Deus, né? Do de Macedo. Mas rapaz, tava um monte de demônio assim, tudo de cabeça baixa, e aí falando, pelo amor de Deus, o demônio só fala quando manda. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, não vou ficar julgando aqui né? Já julguei, na verdade, né? E às vezes eu vou lá no chapelão, fico escutando para ver o que eu escuto. Tem coisas ali que é boa, tem coisas no reino de Deus que é boa. É bom, tem hora que aparecem uns camaradas lá e falam umas coisas interessantes. A gente vê alguma fé das pessoas, né? Pena que a maioria disso é voltado para as coisas da terra, das coisas materiais, né? Para as enfermidades, para não sei o que. Tem umas outras igrejas mais desconhecidas também, que às vezes tem ali uma pregação. Eu fico olhando tudo aquilo ali, né? E vejo coisas boas também, não sempre, não sempre, mas eu vejo coisas boas. E às vezes tem lá os canais lá da igreja católica, Canção Nova é coisa boa, é
maior parte das coisas da Canção Nova ali é coisa boa, né? A gente tem que separar, né? Separa o que é idolatria e o que é coisas boas, coisas que são espirituais, coisas de Deus. Tem coisas que são coisas de Deus, né? Então, então para mim não existe a igreja perfeita, a igreja certa, essa daqui que é a igreja. Não, para mim não existe isso, né? Existe onde Deus quer colocar nós, né? Onde Deus quer nos colocar, onde Deus quer. Eu vejo que para mim, para mim, para mim sempre a igreja, o meu lugar é a congregação. O meu lugar é a congregação. Porém, eu não tenho um relacionamento dentro da congregação praticamente, né? Praticamente, com exceção de alguns amigos, de algumas pessoas, mas meu relacionamento é muito prejudicado, muito prejudicado, sempre foi muito prejudicado dentro da congregação cristã, né? E assim, a maior parte, né? A maior parte que eu falo é por conta de algumas coisas, mas enfim, agora Deus ele vai me colocar dentro de uma outra igreja. Não acredito mais nisso, isso não. Sabe por quê? Porque a gente batiza e eu batizei consciente. Então você não pecou mais depois? Eu pequei muito e muito. Estou esperando a misericórdia de Deus, só Ele. O Senhor já disse para mim que já me perdoou, mas depois eu pequei de novo. E aí se Ele falar hoje para mim que me perdoa do meu pecado, que eu acredito que o Senhor fala, né? É capaz de eu pecar amanhã de novo. Não duvide, eu estou vivo, estou aqui nessa porção carnal de homem, né? Estou aqui ainda, né, desfrutando desse mundo pecaminoso, né? Então estou esperando a misericórdia de Deus, né? Mas eu estou na minha caminhada, então eu batizei consciente, eu fui com consciência. Ninguém, pelo amor de Deus, eu vou fingir aqui que não. Fingir para quem? Isso aí a gente só vai dar conta para Deus, chefe. É só para Deus. Não tem como fingir, não tem como esconder, não tem como. Não tem como. Calar minha boca aqui, não tem como fazer isso. Isso aí, nós vamos dar conta é para Deus, né? Então não tem como fugir de Deus, né? Então a gente só tem que ser o quê? Sincero com Deus, né? Sincero, Senhor, eu errei aqui, eu falei ali, eu pequei lá, não sei o quê. Ei, Senhor, tu sabe, né? Mais ou menos assim, não estou dizendo que é assim não, eu nem sei o que falar aqui, né? Pra falar a verdade, nem sei o que falar, né? Mas o Senhor sabe mais do que nós, né? Porque às vezes você pecou, falou alguma coisa, fez alguma coisa, e Deus sabe o que nos impulsionou a esse pecado. Ele sabe também se foi sem vergonhice nossa, se foi maldade nossa, Deus sabe. Não adianta a gente achar que não sabe, Ele sabe. Entendeu? Então, não cabe eu ir para outro lugar, ir para outra igreja por causa de quê? Para recomeçar? Para recomeçar? Recomeçar por quê? Por que eu vou recomeçar em outra igreja? Não tem sentido isso, né? Então, eu não vejo essa possibilidade, sabe, de ir para uma outra igreja, de viver em outra igreja, de recomeçar em outra igreja. Isso pode acontecer? Pode. Se um dia todas as portas que me levam, as únicas portas que eu tenho aberta hoje, é a porta de entrar e sentar no banco e ficar lá, que é onde eu quero ficar também. Não quero outra situação. É essa daí, ponto. E aqui é sinceridade, né? É sentar ali e ficar quietinho, né? Cultuar a Deus e ir embora. De preferência um lugar onde eu nunca fui. A preferência é essa, né? É chegar hoje ali, parar ou até uma congregação ali, lá. A minha preferência é essa aí. Paz Deus, né?
pegar meu caminho e ir embora. Então é isso daí e acabou. E, e agora, se um dia essas portas se fecharem para mim, e vendo Deus a necessidade de eu ir para alguma outra igreja, que eu não me vejo numa situação dessa, não sei nem como fazer, como viver, como começar, não sei. Não tô, para a verdade, não tenho paciência. Não tenho paciência com o povo, entendeu? Não tenho paciência com o pastor, não. Se vir com ladainha pro meu lado, eu já mando, vai passear. Vai passear. Se é para vir, para somar, para fazer alguma coisa, para ajudar, né? Porque nós somos aqui, nós somos ovelhas, né? Ovelha briguenta, ovelha não sei o que, não sei o que. Se quer ajudar, ajuda. Não quer ajudar, toma o rumo da roça. Cai no trecho, né? É bem assim, cai no trecho. Se não é para ajudar, não tem amor, não tem os cuidados de um pastor, não fica no meu caminho. Não fica, não fica, né? Então, porque se não tem, não fica. Deixa que eu me viro sozinho. Deixa que eu veja eu e Deus, né? Eu só tenho que falar com Deus e Deus comigo, né? Então, é bem assim. Então, eu acho que foi isso aí que faltou. Ficou muito, né? Gente com prepotência, com, né? Excesso de autoridade, né? E acabou que azedou o negócio, né? Foi isso que aconteceu. E amor mesmo, que é bom, né? E sentimento fraternal, que é bom. E se eu for falar aqui tanta coisa, ó, lá embaixo, né? Então, não vejo igreja perfeita. Perfeito é Deus, perfeito é Jesus, perfeito é a graça. Isso é perfeito, né? Então, pessoal, em relação a isso, eu até me perdi um pouquinho. Aí, em relação a esse crítico aqui falando, né? Porque esse negócio dos críticos aqui, ele é importante. Eu vejo isso como importante. Assistir, escutar, analisar o que é que tá falando. Isso não é para, assim, pelo menos para mim. Ele não tem condição de mexer comigo que falar assim, eu vou largar a igreja. Não, ele só tá falando uma coisa que eu sempre soube. Eu sempre soube disso que ele tá falando aí. O que ele tá falando umas verdades, mas fala muita sem vergonhice também. Fala que lá não tem Deus. Como é que não tem Deus, rapaz? A vida dessa mulher mesmo aí, o milagre que Deus fez na vida dessa irmã que eu contei agora aqui, que eu nem contei, que eu não sei contar essa coisa dos outros, eu não sei contar coisa dos outros, eu sei contar a minha, né? Mas coisa dos outros eu não sei, infelizmente não tenho esse dom assim para contar testemunho de uma outra pessoa. Não tenho esse dom, não tenho, né? Se você contar o meu testemunho, olha lá também. Tem hora que eu nem estou inspirado para contar o meu. Esses tempos meus eu não ando inspirado. Eu tô, sabe, estou em paz, também pedir a Deus ficar em paz nessa paz, não quero testemunhar. Eu quero ficar em paz, né? E falei pro Senhor, entrega outra coisa pro Senhor. Então, e hoje o Senhor fazia uns dias que eu não orava. Orei hoje, senti a virtude, assim, o fogo de Deus desceu. É bom demais, né? Então, tava até com medo de orar. Falei, Senhor, vou orar. E se eu não tiver as palavras? Porque eu não fico meditando palavra não, hein? Deus é minha testemunha, não medito nada. Na hora que abriu, falou. É o que está dentro do coração. No sentimento, é aquilo ali. Então, esse daí ele fica falando, né? Que Deus não está lá, que isso, que aquilo outro, que são adivinhadores, e etc. Pode ter até adivinhador, pode ter, não duvido não. Mas tem homem de Deus lá. E tem Deus lá, principal. Deus está lá dentro da congregação, sim. Como está lá dentro da católica, né? Com tudo aquilo lá, meu Senhor é misericordioso. Porque o Senhor, ele pode estar reprovando ali o Papa, pode estar reprovando aqueles bispos, tudo, pode estar reprovando um monte de padre, pode estar reprovando, né? E pode não estar também alguns deles, sabe? Porque tem muitos que estão ali pela fé mesmo, aprendeu aquilo ali a vida toda e ainda não entendeu. Como tem gente que não entende política até hoje, tem gente que não entende fé, que é coisa difícil. Fé,
a palavra de Deus é algo muito complexo de entender. É complexo, aquilo, não é fácil não. Né? Então tem gente que está ali pela fé, pela crença, pela devoção, acredita naquilo ali. Então tem pessoas que Deus inocenta, justifica. Né? Então tem lá dentro da igreja católica, povo bom lá, tem Deus lá também. Deus fala lá, entendeu? Lá dentro das outras e outras, Deus está em todas elas. Basta invocar o Senhor. Se aquele povo ali invocar de sentimento Deus aparece ali para eles ali, ó, em espírito, em, em virtudes, em diversas formas. O Senhor aparece em qualquer igreja, em qualquer lugar, né? E aí repito, para uns o melhor lugar é naquela igreja X, para outros é na Y, para outros é lá na igreja A, B, C, D, né? Deus ele sabe o lugar exato de cada um, né? Onde é que vai desenvolver, né? Onde é que vai haver uma conversão espiritual. Se a pessoa tiver capacidade, condição de se converter no quintal da casa dela, Deus fica aí no teu quintal mesmo, não vai em igreja nenhuma não, que tu vai se perverter, que tu vai errar lá, por causa do povo. Às vezes aquela pessoa tem que ser ali no quintal. Um exemplo aqui, eu tô dando um sentido figurado mesmo. Fica aí no teu quintal, entendeu? O que importa para Deus é a transformação. O que Deus quer é a transformação, né? Então, mas o que esse ancião falou aí, falou uma bobagem, tá cheio desses daí, né? Eu nem sei quem é esse ancião. Talvez é uma boa pessoa também, não tô dizendo que ele é, né? Mas errou, ele falhou aí. A culpa é de vocês. Não, a culpa é do líder. O líder tem que chamar a bronca para ele. A culpa é minha. É quem lidera. Se você é o líder, eu dei um armazenamento cheio aqui, tive que eliminar aqui, fazer uma limpeza. Mas eu tava falando do líder, né? A culpa é quando assim é do líder. A coisa tem que vir de cima para baixo. Você tem que demonstrar. O líder ele tem que exercitar a igreja, né? Como que a igreja deve proceder, né? Se o líder ele não dá o exemplo, né? Não mostra, não motiva, não exercita, né? Os seus as ovelhas, né? Os seus liderados ali, liderados é. Se você não faz isso, a igreja fica estagnada, né? O problema ali foi uma fala super errada, mas e estamos cheio de irmãos assim. Tá cheio de irmãos, né? Que pula fora, né? Larga. E o crítico ali falou uma verdade, né? A respeito da palavra de Deus. Na hora que o falso pastor, na hora do bem bom é aqui, é lá, eu tô aqui, né? Mas na hora das dificuldades ele larga as ovelhas, né? Para ser consumidas ali, para ser agora a palavra perdi, para ser atacadas pelos lobos, né? As ovelhas em perigo para ser dilaceradas e se esconde e foge, né? Então é assim, né? Não estou dizendo que é esse irmão, mas ele falou conforme está escrito na palavra de Deus, né? Então ele tem que pegar, ele tem que ser o primeiro, ele tem que primeiro dar o exemplo, para depois ele jamais, mesmo ele dando o exemplo, ele não pode falar aquilo. A culpa é de vocês, não. A culpa é sempre dele, porque se os irmãos não estão fazendo conforme o que a palavra de Deus ensina, é porque o conselho que ele está dando, a pregação que ele está e os exemplos que ele está passando, não está passando da forma certa, né? Não está passando da forma certa. Então, você vê que esse assunto isso está crescendo, né? Está crescendo muito esse assunto da perda, né? De irmãos, da irmandade da igreja se esvaziando. Gente, isso é muito grave isso, né?
é muito grave, isso está tomando proporções, né? Tomando proporções. Esse crítico ajuda nisso? Ajuda, mas ajuda muito pouco. Na verdade, não é ele. O que está acontecendo é interno, é no meio do povo, é a falta de compromisso da igreja com o povo. E os lobos estão lá, os falsos pastores estão tudo, né? Ó, estou lavando minha mão, estou fazendo igual Pilatos, entendeu? Precisa salvar a obra. Eles estão lavando as mãos. Vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo. Ah, quem foi, vá que morra pra lá. É assim que estão fazendo. Às vezes eu escuto aí, tem um irmão aí, um ancião, que eu não vou falar aqui o nome, né? Mas eu não gosto dele. Assim, do jeito dele, pode ser até uma boa pessoa, né? Mas eu não, as pregação dele, embora de vez em quando ele prega alguma coisa bacana, mas ele já tá comigo assim, ele já, né? Dizem que ele é muito sábio, que não sei o que. Sábio pra mim é Deus. Esse é sábio, né? Então eu não gosto. Eu acho ele muito arrogante, muito arrogante. Já não é o primeiro que fala isso pra mim também, viu? Eu sempre achei. Já algumas pessoas já falaram isso pra mim. Pessoas que frequentam o culto no Brás, né? E já tô até falando do lugar. Não gosta não. Não gosta, acha muito arrogante. Sabe aqueles que lavam as mãos, não acho, não é isso não, não é assim não. Então tem muitos assim. A obra está precisando de socorro. Tá igual Jesus lá na mão de Pilatos, né? Tá lá para ser crucificado. A obra de Deus, a congregação, que é uma das obras de Deus, né? Não é a congregação só, mas a congregação é um lugar maravilhoso, hein? Em relação à igreja, é maravilhoso. É maravilhoso em relação à igreja. Muito bom. Tem uns erros, tem. Né? Não estou nem falando do erro no tocante aos homens, né? Alguns no ministério, alguns dali, daqui, que nas outras também tem. Eu não estou nem falando disso, eu estou falando dos erros mesmo da essência da igreja, essa parte de falar de Bíblia, né? De pregar a Bíblia. Precisa mais. Né? Na verdade, precisa mais. Mas isso é importante, é importantíssimo. E isso evita alguns prejuízos, né, que a igreja está sofrendo agora. Né? Porém, o que nós precisamos saber, né, a respeito de para que nós possamos ser salvos, né, de certa forma até vem. Porém, tá meio precisa melhorar. Não vou entrar muito em coisa, precisa melhorar nessa parte aí. Eu acho que precisa melhorar. E a gente só vai melhorar quando a gente tiver humildade para falar assim, realmente nós estamos precisando dar uma arrumada e a gente enfrentar o problema. Né? Eu sempre falo disso, da gente enfrentar o problema. Né? Não adianta fugir do problema. A gente tem uma falha minha aqui, um erro ali, eu preciso enfrentar isso. Né? E o que a gente vê em muitos irmãos, me perdoe falar isso, vamos lavar a mão. Vamos tocar do jeito que estava. Né? E aí é o erro. Né? O grande erro da congregação está sendo isso daí. Alguns irmãos que não estão preocupados. Né? Não estão preocupados com o povo. Não estão preocupados. Né? Tá achando que vai encher ainda. Vai não. Vai não. Vai não. A gente quiser dar uma melhoradinha para pelo menos manter as coisas, tem que um plano de ação, tem que ter um plano de ação rápido, entendeu? E amor, né? Precisa desenvolver alguma coisa aí na igreja, né? A união tem que nascer ali, porque não tem, viu? Se tem em algum lugar é muito pouco, e tem muita coisa com muita falsidade por aí também, viu? Né? Não é não. Entendeu? Então nós precisamos, amor, precisa unir a igreja, né? E precisa começar, né? E caia quem tiver que cair, quem entrar pelo caminho derruba,
Derrubando. Derruba não, bota pra correr, meu filho. Aqui vamos cuidar zelar pelo povo de Deus, ó. Entendeu? Zelar pelo povo de Deus. Ah, mas não, porque a igreja não é dele, não é de fulano, não é de ciclano, de beltrano. A igreja é de Cristo. Então, vamos pensar em Cristo e no povo de Cristo. É isso que nós temos que pensar. Porque fora isso daí, nós vamos cair primeiro do que as outras. Porque as outras parece que está tudo de pé ainda, né? Então, eu não vejo movimento aí de que está nessa crise toda. Igual a nós. Nós estamos numa crise. Sabe por quê, gente? Porque a congregação era vista, né? Era impecável, né? E não existe nada impecável. A gente tem que ter a humildade para a gente discernir, né? Para a gente confessar isso. Não existe nada impecável, né? Então, a congregação era impecável aos olhos, mesmo com um monte de gente vendo que não era bem assim, né? Aqueles que estavam sofrendo na pele, entendeu? Ah, é impecável, é isso, é aquilo, mas eu tô assim, né? Então, e ficou engolindo, né? Agora as pessoas estão vendo, porque agora começou a atingir os problemas da vida, começou a atingir todo mundo, o pobre, o rico, aquele que tinha um negocinho, uma empresa, isso, começou a perder, começou não sei o quê. E aí, no mínimo que essas pessoas querem sentir é o abraço fraternal, o compromisso fraternal do teu irmão, do cooperador, do ancião, do diácono. Não, meu irmão, vem aqui, vamos ali pertinho, sabe? As pessoas. Porque quando você está perdendo alguma coisa, você está enfermo, você está perdendo um ente querido ali, rapaz, você precisa de amparo, entendeu? Tem gente que tem uma resistência boa, mas tem gente que não tem. Tem gente que é complicado, entendeu? E você tem que ir lá mesmo, tem que chegar junto ali, tem que ir lado a lado com a pessoa, para aquela pessoa não cair. Porque a primeira coisa que vai acontecer, o diabo vai entrar, é nas coisas que a igreja, nas omissões da igreja, né? Pô, a igreja está se omitindo ali, pô, a igreja não podia fazer isso por mim, eles não poderiam ter vindo aqui na minha casa, ó, morreu minha mulher, meu marido, não podia ter vindo aqui orar, olha, eu estou passando por isso daqui, eu perdi o emprego, pô, eles não poderiam vir aqui, nem que seja para orar por mim, né? Será que eles, ó, meus filhos não teve o café da manhã, será que não poderia, né, a igreja, eu não poderia a gente ver alguma coisa, mesmo que não fosse sustentar dia a dia, né, mas ver, né, sentir, né, que aquela pessoa, que a igreja se importa, que aquele povo da igreja se importa com ele, né? Pelo menos ver, sentir isso, sabe? E a igreja realmente tem deixado muito a desejar nisso e tem que ter humildade para a palavra tá fugindo de mim, para confessar isso daí, né? Para confessar, porque realmente tem deixado a desejar e a igreja precisa mudar. Se ela quer se manter longo tempo, para mim não tem longo tempo não, para mim é um pouquinho de tempo que tem aí, né? Ela tem que se arrumar, né? Esses anciãos que tá aí, Brasil afora e mundo afora, né? Rapaz, tem que chegar alguém firme nesses irmãos, irmão. A obra de Cristo, aquele ali é o povo de Deus. Não é a tua família sozinha, não. Não é só os teus amigos aqui, não. Não. Esse templo aí não é teu, não. Esse templo aí nem serve pra nada, serve pro lixo. Vai pros entulhos aí, sei lá pra onde vai. O importante ali é o povo. Aquele povo tem que ir pro céu. Aquele povo ali, nós temos que fazer alguma coisa para levar esse povo pro céu. Não faz. Então, mas tem que ter algum peitudo para fazer isso. Alguém precisa chegar, alguém precisa tomar a governança disso daí. Eu não sei como isso aí, mas tem que ter, ué. Tem que ter uma governança a respeito disso, né? Mas o crítico aí, ele ajuda, mas muito pouco, gente.
O povo não gosta de vídeo assim, não. O povo não vê vídeo longo, não. Vê não. Eu vejo sim, mas ele não tem capacidade, nem ninguém tem capacidade de dizer o que é que eu vou fazer ou deixar de fazer em relação à igreja. Não. Eu tenho minha própria opinião, meu próprio sentimento. Mas é isso aí, eu vou encerrar aqui porque tá longo já, né? E é isso daí, pessoal. Eu acho que eu ia falar mais alguma coisinha, depois a outra hora fala e já tá tarde. 23 horas e 34 minutos. Eu ainda tenho que fazer esses vídeos subir, né? E é isso daí. Deus abençoe a nós todos. Uma excelente noite para você. Que Deus te ajude, te fortaleça. Coloque nas tuas mãos aquilo que você tem necessidade. Como disse hoje na palavra, tem porta fechada. Deus vai agir com portas fechadas. Para Deus, que nem a palavra hoje foi Lucas 6:16. A multiplicação, não a multiplicação dos peixes lá que. Nossa, eu tô perdendo tudo. Jesus mandou eles lançar rede, né? Para outra banda lá. Mas foi em Lucas, até um capítulo perdi aqui. E palavra maravilhosa. E a palavra dizia assim: Deus vai abrir, vai agir, vai fazer obra em portas fechadas. Onde tem porta fechada, o Senhor vai fazer operar. O Senhor não precisa de, né? É claro que isso precisa de uma boa interpretação, isso, viu? Mas aquele que está buscando, aquele que está trabalhando, que está fazendo a sua parte, né? E está dependendo do milagre de Deus, pode confiar no milagre, porque a porta pode estar fechada. Deus move os corações a teu respeito, ao nosso respeito. Deus move os corações. Se tu precisa vender, tu vai vender, porque Deus vai mandar aquele ou aquela que Ele quiser ir lá onde você estiver para comprar aquilo que você está vendendo, entendeu? Então pode estar tudo fechado. Você pode chegar na rua, aquela rua está fechada, ninguém passar, ninguém sair, ninguém entrar, né? Se Deus quiser, aquele que precisa comprar de você, ele vai passar naquela rua, nem que seja como um intruso. Ele vai entrar naquela rua para comprar aquilo que você precisa vender. Então, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a nossa vida, né? Para que você e eu, nós, possamos alcançar aquilo que nós temos de necessidade, né? Para a nossa vida material e espiritual. Tudo junto, material e espiritual. O que nós precisamos, até que para que nós possamos receber a benção de Deus, precisa ser as duas coisas junto. Não tem como receber o material se não tiver o espiritual. A fé, né? A confiança de que Deus pode fazer uma obra espiritual. E no coração dos outros é espiritual, né? Receber uma visão, um sentimento, uma inclinação para alguma coisa é espiritual. Então, se nós não amadurecermos e não buscarmos e não batermos na porta espiritual, o material também não acontece. Pelo menos pela intervenção de Deus. Se a necessidade que nós temos precisa de uma intervenção de Deus, precisa então que a gente se aprofunde, que a gente se evolua nas coisas espirituais, porque senão nós não vamos receber nada. Vamos ficar vendo o tempo passar, as coisas acontecer. Mas nós aqui, nós somos o povo de Deus. O povo de Deus tem que pegar e se levantar e falar assim: Senhor, me ajuda, que eu quero entender, eu quero viver essas coisas espirituais. Estou necessitado, sou pobre e necessitado, mas se tu me ajudar espiritualmente, a minha benção vai chegar. Deus seja louvado.